me amar. Nega, cê sabe que contigo na minha bala. Olha a gente de volta por aqui. Bom dia pra você, bem-vindo mais uma vez ao Ela na Rede. O programa está ao vivo em rede estadual. Aquela nossa alegria de ter você aqui com a gente, agradecendo diariamente a sua audiência, viu? O seu carinho e a sua participação. Segunda-feira sempre abrimos a semana com um tema saúde. E a nossa segunda-feira ganhou uma cor, tá? Estamos todos aqui pensando verde. Julho Verde, que traz, tá, a conscientização câncer de cabeça e pescoço. A gente vai falar então sobre essa região aqui do nosso corpo e a gente quer falar principalmente em os cuidados, prevenção e também os sinais. É para isso que existem essas campanhas, né, de conscientização. Como você já está mais acostumado, mais habituado a ouvir, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, que é amplamente divulgado. Por que que é amplamente divulgado? Justamente para ficar aí no consciente coletivo. Preciso me cuidar, preciso ir fazer ali meus exames preventivos. E aí outras doenças, porque essas a gente sabe que está ligada aí, por exemplo, o rosa ao Outubro da Mulher, as doenças, né, ligadas ao câncer de colo de útero, já o Novembro Azul ao câncer de próstata. E aí a gente tem outras doenças também que precisamos falar, que precisamos conscientizar, como é o caso de Julho Verde agora, então, do câncer de cabeça e pescoço. E está aqui comigo Tainã Abel Brito, minha parente, que é fonoaudióloga. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. E também gentilmente aceitaram aqui o convite. Quero agradecer em primeiro lugar, porque eu acho que mais do que falar sobre a doença, a gente poder conversar com alguém que passou por ela é muito engrandecedor, né? Traz pra gente aí realmente aprendizados. Minha colega Rebeca Barca, que é jornalista e professora, bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença, tá bom? E temos também aqui a presença de Jorge Gomes, que é técnico em eletrotécnica, né, concursado, e está aqui com a gente hoje também. Bom dia. Deu para ouvir aí? Como é que estamos? Depois vocês me dão um feedback para a gente ver se quero ouvir bem ouvido o Jorge Gomes aqui, que veio participar então do nosso programa. Ô, Tainã, vou começar com você, só para você explicar um pouquinho para a gente da campanha do Julho Verde, que é tão necessário, né, essa conscientização. Isso mesmo, Jana. O Julho Verde é uma campanha nacional de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Hoje ele está na sua sexta edição e é promovido pela Associação Brasileira do Câncer de Cabeça e Pescoço. Existe, então, uma associação por trás, né? É a CBG Brasil. Legal. Promove essas campanhas, né? Esse ano a gente está na sexta edição com o tema Autocuidado é Sobreviver, né? Dá ênfase aí a gente ter análise, né, do próprio corpo, né? Perceber as alterações ou diferentes manifestações que ele pode apresentar. E dar valor a essas Exatamente. manifestações. Porque que acontece? Acho que até a gente vai conversar com eles, mas às vezes uma rouquidão ou algo, ele vai deixando para lá. Não, depois eu vejo isso. Ah, não é nada não. Ah, é porque eu tô gripada e minha voz ficou assim. Mas caso seja algo que está acontecendo demais, que é recorrente, tem que dar uma atenção, né, especial. Isso mesmo. Quais são as estruturas que a gente tem que dar essa atenção? Principalmente, né, cabeça e pescoço. Lábio, língua, gengiva, mandíbula, a garganta, né, que a gente fala laringe, faringe. Todas essas estruturas relacionadas à cabeça e pescoço, que você encontrar alguma alteração, algo que não é da sua rotina, né? Procurar um atendimento, uma consulta, para verificar se é normal, se é passageiro ou não, e já atuar como se fosse algo precoce, né? Por exemplo, a gente estava tocando nesse assunto agora. Quando a gente está lá no Outubro Rosa, a gente fala para a pessoa do toque, a gente fala para a pessoa fazer o exame preventivo. E no caso dessas doenças de cabeça e pescoço, o tanto que é importante, por exemplo, estar regular com o dentista. Porque o profissional dentista, por exemplo, se ele identificar uma dessas alterações, ele já faz o encaminhamento. Isso mesmo. A consulta periódica ao dentista, né,
tem a ver com uma prevenção, né? A pessoa fica, por exemplo, algum sintoma relacionado a dentes moles, sem nenhum motivo aparente, ou dor ao redor dos dentes, ou alguma ferida na boca que não cicatriza, ou que ela volta frequentemente, né? De aspecto vermelho, ou esbranquiçado, ou até aquelas aftas de repetição, sempre a pessoa está tendo. É bem importante dar atenção e procurar um profissional para identificar, né? E no caso da fono, quando que é necessário eu procurar? Porque a gente liga muito a fono à voz. Ah, não sou nem cantora, porque eu vou procurar fono? Então, a fono vai atuar desde antes do tratamento, durante o tratamento e após o tratamento. Antes do tratamento, a gente recebe o paciente com orientações, acolhimento, né, principalmente no âmbito hospitalar, explicar exatamente quais são suas alternativas de reabilitação. Durante o tratamento, acompanhar a evolução do tratamento, né, de que forma a gente pode criar estratégias para ajudar esse paciente. E após o tratamento e liberação para reabilitação, a gente atua com as possibilidades de tratamento, seja ele por uma retirada de laríngeo, ou uma retirada de estrutura de língua ou de bochecha. A gente vai atuar aí dando estratégias ou adequando esse paciente, né, para ter uma qualidade de vida. Ótimo. Então vamos conhecer as histórias aqui para a gente poder entender e até, eu acho que através de histórias, através de experiência, a gente sempre aprende mais, né? Queria conversar com a Rebeca, então, me conta um pouquinho de como foi, o que você percebeu a primeira vez, qual foi o seu câncer e que estágio você está? Já tratou, está tratando? Bom dia a todos. Eu não tinha nenhum sintoma aparente. No caso, eu fiz a retirada da tireoide, foi descoberto 2 nódulos, né? E precisei fazer essa retirada total da tireoide. Então, tem uma marquinha aqui, não sei se dá de ver. Tem pouco mais... Tira só o microfone assim rapidinho que ele vai mostrar, para o pessoal ver. Tem pouco mais de 20 dias, é bem recente. E é muito necessário o acompanhamento, por exemplo, de fono, nutricionista, toda uma equipe. Como que eu descobri? Eu sempre ia ao endocrinologista. Olha. E sempre fazia os exames normais. Eles sempre passavam exames de sangue. E nos exames de sangue dava tudo normal, não tinha nenhuma alteração. Então, um dia, eu acredito que inspirada por Deus... Sim, ouviu ali uma vozinha. Eu perguntei ao médico, eu falei, tem algum exame específico para ver como está a minha tireoide? Ele falou, você pode fazer uma ultrassom. Então, uma simples ultrassom fez toda a diferença na minha vida. A ultrassom foi feita aqui. E aí foi descoberto 2 nódulos, um em cada lado da tireoide. Não tinha dor? Nada. Problema de Não fala. tinha aumento. Meu pescoço estava com nódulo. Eu não sentia. O profissional, se ele tivesse apalpado, ele poderia ter sentido. Mas eu, leiga, eu não tinha como saber. Né? Então, através dessa ultrassom foi descoberto esses nódulos e foi isso que deu início ao meu tratamento. Eu fazia o acompanhamento todo, sempre fiz pelo SUS. Então, eu fui encaminhada para o Hospital de Amor e lá eu fui bem atendida pela equipe médica, né? Até fica Dr. aqui Rafael. nossa valorização, né? Nossa homenagem ao SUS, né? Tão necessário que, né, que a gente tenha cada vez mais investimentos, é algo que a gente fala sempre aqui, mas que a gente precisa enaltecer sempre. E principalmente mandar um beijo especial a todos os profissionais que fazem parte aí do Hospital de Amor. Esses dias, né, teve aniversário do Hospital de Amor, tem 10 anos, né? Mandar aqui meu abraço a todos os profissionais e também aos que estão lá fazendo todo o tratamento. Eu sei que às vezes a TV fica ligada, tem muita gente que assiste a gente lá do hospital. Então, você fez todo esse tratamento super recente, né? Muito. E assim, como você que trabalha com a voz, você sabe que faz toda a diferença. A tireoide, eu ainda estou um pouco rouca, mas a tireoide ela é bem grudadinha mesmo com todas as cordas vocais. Então, normalmente, uma pessoa que faz a retirada total da tireoide, ela às vezes fica rouca. Uma das complicações, por exemplo, da cirurgia pode ser a perda real da voz. Né? Graças a Deus, muito. Muito. Eu sou professora também de filosofia. Imagina, eu ia perder ali o meu instrumento de trabalho, né? E graças a Deus não tive a perda, mas assim, tem todo um cuidado que eu preciso ter com a minha voz. Né? E aí a minha fono, não é minha particular, né, mas ela nos acompanha e nos dá orientação de como que a gente deve fazer para poder ir mantendo, melhorando. Agora, né? No caso dela, então, explica para mim um pouquinho.
o que acontece quando há essa retirada no corpo dela? O que acontece a partir de agora? Então, no caso da Rebeca, ela teve a retirada total da tireoide, né? E esse tipo de cirurgia, tireoidectomia total, ele pode ter impacto na qualidade vocal, na voz, como ela explicou, né? A gente conversou em consultório, ela está bem orientada. Ela está bem orientada. Uhum. E pode ter impacto na qualidade vocal. O paciente pode apresentar pós-cirúrgico, rouquidão, dificuldade para fonar, falhas na voz, cansaço na região cervical. E esses efeitos, eles podem ser pós-cirúrgico temporário, ou se não tiver acompanhamento, pode ser por um bom tempo, né? Entendi. No caso da tireoide, tem alguma coisa a ver com os hormônios também, não tem? Isso, a tireoide é produtor de hormônio. Alguma coisa a ver, não, tem tudo a ver. E aí, nesse caso, ela vai repor de algumas outras formas? Ela vai repor, sim. Aí ela faz esse acompanhamento médico, Tá. o médico vai orientar. Eu acho que você já está fazendo, né? Já né? estou fazendo o acompanhamento E aí e você tem a uma outra reposição. forma, né? Graças à tecnologia, às pesquisas, aos cientistas, já tem uma outra forma. Porque eu fico imaginando, né, nosso corpo é perfeito, né? E aí, quando a gente precisa retirar alguma coisa, tem que estar ali substituindo. E aí, vamos tentar conversar agora com ele. Fica tranquilo, tá bom? No seu tempo aí, Jorge Gomes. E no seu caso, você não tem mais a laringe, é isso? Então, ó, gente, já fica aqui uma dica, né? Rouquidão, principalmente essa rouquidão que dura muito tempo, tem que procurar um médico. O que acontece? É óbvio. Você estava ali numa festa, né? Ele estava contando pra gente, a Copa 2018, eu gritei, eu vibrei. No outro dia dá aquela falha. Mas a recuperação tem que ser logo. É isso, doutora? Eu tô errada? Isso. Mudanças vocal sem motivo aparente ou uma rouquidão persistente por mais de 3 semanas, tem que procurar um atendimento médico para verificar, fazer algum exame de imagem para verificar se está normal ou não. Se for um abuso vocal, como ele falou que teve a Copa, né? ele fez gritos, né? Falou muito alto, comemorou bastante, é normal ficar rouco, motivo, porque você fez um abuso vocal. Teve um motivo. Só que esse motivo passa, você dorme, recupera, no outro dia geralmente já está bem melhor. Já vai assim, tipo, no máximo 3 dias já tá 100%. Até menos, né? Até menos, né? E aí passa, se não passar, é que o paciente tem que ficar em alerta e procurar atendimento. Então, acho que a principal aqui informação que a gente precisa ter nessa conversa aqui, principalmente é isso. É a gente não deixar pra lá, sabe? Porque eu acho que talvez aí mora o perigo, não é isso? Entendi. Isso foi em que ano? E quanto tempo faz que você já está com essa situação? 3? No caso dele, então, quando ele foi procurar, o tratamento já estava num estágio que precisou ter algo mais sério, né? Isso. No caso do seu Josimar, foi um pouco tardio. Por isso a importância de a gente fazer o autocuidado, né? E o slogan da campanha. No caso da Rebeca, ela tem sempre aquela rotina de acompanhamento médico anual, mesmo sem saber ou sem ter sintomas nenhum, né? Geralmente a pessoa percebe nos primeiros sintomas. A Rebeca não teve nenhum. E ela, por questão de cuidado mesmo... Se a Rebeca não tivesse essa rotina, não tivesse essa preocupação, ela ia deixar um tempo
quando aparecesse o sintoma, talvez seria tarde, né? Exatamente. E aí ela teve danos mínimos, né? Ok. Já no seu Josimar, ele demorou um pouquinho, como ele relatou, e aí quando foi procurar estava no estágio mais avançado e precisou fazer uma laringectomia total. Não tinha mais meios de uma menos agressivo. Mas no caso, o que que aconteceu? Era um tumor mesmo? Na prega vocal. Na prega vocal. Aham, na laringe que a gente fala. Né? Que é o que faz as cordas... Exatamente. A laringe é o órgão, né, da fonação, onde as estruturas das pregas vocais ficam localizadas. Aí, no caso, como não tinha outros meios de tratamento, ele precisou retirar a laringe por completo. Entendi. Como é que foi isso pra você? Você procurou outros médicos, outros especialistas, para ver se era mesmo. Aí eu procurei e tal, aí ia fazer. Aí depois da biópsia, né, tudo e tal. Aí eu falei, quando eu tô, eu tava fazendo a biópsia, ele aumentou, ele tava aumentando, aumentou 100% em 2 meses, o que era 1,8 mais 2 para 4. Ou Aí seja, tinha que agir rápido, né? rápido. Porque daí, no caso, doutora, se ele não fosse agir, poderia até se espalhar, tem isso, né? Exatamente, exatamente. E aí, então foi de janeiro, descobriu, até quando foi a cirurgia? Dia 2 de março, então por favor, dia 18 de março. Aí, carnaval. Tá sempre na festa, tá ligado na festa. Aí quando eu cheguei aqui, aí eu com falta de ar, na falta de água que eu tava pensando a minha. Aí eu dei direção, tiveram que fazer a tráqueo. Aí fizeram a tráqueo, aí eu fiquei quando foi dia 30 de maio de 2019. Graças a Deus, eu fui operado. Até agora, tá tudo bem. Graças a Deus, eu tô fazendo o tratamento na minha tireoide, que tá um pouquinho elevado, mas a tireoide continua. Não foi retirada, filha. Entendi. Então, só pra gente entender aqui um pouquinho, no caso dele, o tratamento que ele tem que ter agora, porque no caso não é pra voz, né? Que no caso ele já não tem, só através do aparelho. O tratamento é pra ver como é que tá, se não vai desenvolver mais algum outro tumor, é isso? Isso, ele faz acompanhamento, né? O senhor faz de 6 em 6 meses? Ah, tá. Ele Não é, faz então, uma acompanhamento coisa- de 6 em 6 meses, porque o dele está estável, né? No caso, agora ele está em reabilitação fonoaudiológica também, que é da comunicação. Ele realmente não tem mais as pregas vocais, né? Foi retirado tudo, mas existe alternativas de reabilitação fonoaudiológica. que tá acontecendo. No caso dele, ele se adaptou com a laringe eletrônica, né? Essa nariz eletrônica falar por nós, como ele vai, nariz imunizado, que essa nariz, a PCG, ano passado, conseguiu colocar essa nariz eletrônica na vida do usuário, e é muito importante procurar a prefeitura da cidade de cada um de vocês, tá? Conseguir essa nariz pra vocês, mas eu não tenho. A doutora pode dar maior informação. Doutora, é um equipamento caro? É um equipamento caro. Então ter isso. no Isso. SUS. A associação que promove a campanha, a CBG Brasil, como ele falou, ano passado foi implementado pelo SUS, né? A compra pelo SUS da laringe eletrônica, por ter um valor muito elevado, né? E aí, os pacientes, né, que não são contemplados, por exemplo, essa semana a gente teve uma campanha lá no hospital, que a gente conseguiu entregar 5 laringes eletrônicas, dia 13, para 5 pacientes laringectomizados totais, assim como o seu Josimar. E aí a gente conseguiu fazer a entrega. Mas os pacientes, né, de outros hospitais, de outras localidades, que têm interesse, o seu Josimar conseguiu pela... Eu entrei na Ministério Público do Estado do Macapá. Eu consegui ela depois de 2 anos, fui da batalha, mas eu consegui. E durante esses 2 anos o senhor Aí só... eu estava comandando a associação, fez uma doação para mim. Entendeu?
Tava usando outro. Tava usando a outra. Tá. Com 6 meses eu comecei a usar a outra laringe. Depois de 6 meses da tua... E durante esses 6 meses, Só no papel. você escrevia? Tudo no papel. Chegou a aprender alguma coisa de Libras? Não. Não. E eu imagino que para uma pessoa que falou a vida toda, ficar esses 6 meses em silêncio, meu Deus, eu acho que é bem difícil, acho que não tenho certeza. Imagina, Era um caderno na cabeça. o tempo todo escrevendo. Meu Deus. Que bom que... Como é que isso funciona? Então, as alternativas de comunicação são 3 que a gente usa. A laringe eletrônica, que é de mais fácil adaptação. A gente adapta também voz esofágica, onde o paciente engole o ar e produz fonação através do esôfago. Olha, Esse é um pouquinho mais difícil, mas muitos pacientes com se adaptam. treino. Aham. E também tem a alternativa de uma cirurgia que a gente coloca uma prótese esofágica, né? Que também a gente usa o ar para poder fazer a fonação, mas é meio cirúrgico. Esse é um pouco mais difícil pela questão de custos, né? E tal, mas a laringe eletrônica e a voz esofágica é a mais utilizada. A laringe eletrônica é esse dispositivo que o senhor Josimar está apresentando, né? Para o paciente conseguir fazer fonação com esse dispositivo, a gente trabalha muito a articulação, porque não tem som. A laringe produz uma vibração. O seu Josimar pode que apertar a gente até ela? ouve um pouquinho quando Isso. Aperta para vibrar, seu Josimar. Ela produz essa vibração, o paciente vai acoplar essa laringe no pescoço, vai achar uma posição mais adequada e aí ele vai articular as palavras, né? E aí, com a modulação da articulação, a vibração consegue sair fala, como o seu Josimar está O que o fazendo. seu Josimar tem aqui no pescoço é pela traqueostomia que ele fez. O paciente laringectomizado total não tem possibilidade de respirar nunca mais pelo nariz. Então, é feita uma traqueostomia permanente, Vira por aqui. para sempre por aí. No caso depois que o paciente consegue ficar com o estômago, que é o espaço que fica para passar a cânula da traqueostomia, estabilizado, o paciente vai começar a usar esse filtro, que é de tratamento. Que seria como o nosso nariz já Exatamente, faz. ele vai substituir a função do nariz. Muito interessante. E a gente percebeu que há uma vida normal. Graças a Deus, eu voltei a trabalhar porque eu trabalho, eu nunca mais na escola, mas na fase administrativa, né? Aí o pessoal, igual a gente vai voltar de bom. Mágico pra poder agora é o barulho, né? O barulho ajuda a baba minha avó, né? Aí o caso que a professora falou, imagina só, da escola, vou sair de Então, o senhor está conseguindo trabalhar? já voltei pra trabalhar, tá boa, Tá bem. tô bem, graças a Deus. Bom a gente ver isso, né? Então, assim, fica aqui nosso pedido de mais investimentos nessa área, que a gente está vendo aí que há caminhos, né? E se eu puder ressaltar para todos os meus amigos, para todos os nossos ouvintes, meus familiares, faça exames preventivos e de preferência, se for no meu caso que foi da tireoide, é uma coisa assim que eu sugiro, peça mesmo uma ultrassom, porque é um simples exame que até numa rede particular é mais em conta, né? Pode incluir aí, falar, doutor, Esse faça simples exame, ultrassom aqui pra mim, né? ele mostra se tem algum tipo de tumor, algum nódulo, alguma alteração na tireoide. E quando descoberto previamente, é mais fácil, né, tratar e não ter uma consequência pior, né? Verdade. Temos aqui o seu exemplo belíssimo, né, da sua história. Muito obrigada. Temos então essa campanha, o Julho Verde, né? Conscientização, prevenção, autocuidado. Olhe para você, cuide de você. Tem muita gente que fala assim, não, tô aqui pela minha família. Mas para que você esteja pela sua família, você precisa estar bem. Você precisa ter saúde. Até para cuidar das outras pessoas, você precisa primeiro cuidar de você, senão você não vai ter condições de ajudar ninguém. Então, olhe para você, se cuide, se ame, faça os exames, se previna. É isso? Recado dado. Então, vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigada, tá, gente?